Muito bem, participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom dia para vocês. Bom dia. Eu gostaria de começar com um tema que está gerando muita polêmica. A juíza Ana Lúcia Petri Beto determinou que o presidente Jair Bolsonaro divulgue o resultado dos exames de Covid-19. Foi uma ação movida pelo jornal O Estado de São Paulo. Um presidente da República deve ser obrigado a revelar um documento deste tipo. Começo com você, Gisele. Bom dia e obrigado por estar com a gente aqui no Grande Debate. Bom dia, Gotino. Vamos só retomar um minutinho de juridiquês para a gente entender as críticas que eu vou fazer a essa decisão. Um processo, ele começa com um autor apresentando um pedido e um réu resistindo a esse pedido. Portanto, uma pretensão resistida. Muito bem. Recebido esse pedido, o que o juiz deve fazer? Ele deve se fazer algumas perguntas para entender se esse pedido deve prosseguir ou não. Primeira coisa é analisar o autor. Ele é o titular desse direito que é pedido? Então, ele pode demandar em juízo a proteção deste bem jurídico que ele entende que está sendo sonegado pelo réu? Segundo lugar, o próprio objeto, o objetivo da ação. Então, essa decisão fará alguma diferença para este autor? Ela terá alguma utilidade? Ela é necessária? E a via eleita, ela é adequada? Então, feitas essas verificações, aí então é que o processo deve prosseguir. Nesse caso especificamente, vamos analisar o seguinte: o Estado de São Paulo é uma empresa privada dedicada à área de comunicação, com intuito de lucro em divulgar, vender essas informações, esses conteúdos jornalísticos. Então, aí a gente já tem uma primeira questão. Como é que o Estado de São Paulo se alça na função de buscar informações em nome da sociedade, da coletividade? Com relação ao interesse, então, à utilidade deste processo, deste pedido. Veja, o presidente foi examinado nos dias 12 e 17 de março, portanto, 15 dias de contaminação se escoaram em 1º de abril. No dia 27 de abril, determinar a apresentação dos resultados desses exames, qual seria efetivamente o resultado prático dessa decisão para o Estado de São Paulo e para as pessoas? Então, para as pessoas, a gente já entendeu que o Estado de São Paulo não tem legitimidade. E aí, com relação ao interesse processual, também, por uma questão temporal, ele está, no meu entendimento, superado. Muito bem, aí os argumentos iniciais da doutora Gisele, pode vir para cá, por favor. Doutora Gisele, entendendo que não há necessidade do presidente expor este documento através de uma medida judicial. E você, Tiago Anastácio, qual é a sua visão nos seus argumentos iniciais? Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, Gisele. Bom dia. Eu tenho diversas críticas, Gotino, à decisão, mas em razão de outros recortes que podem ser dados a ela. Eu vou começar falando sobre exatamente aquilo que a Gisele trouxe, porque faltou um elemento que talvez mude a verificação e como nós podemos perceber a atuação do jornal Estado de São Paulo nesse caso. Evidentemente que o jornal Estado de São Paulo é uma entidade privada, ou seja, tem personalidade jurídica privada, mas exerce fundamentalmente um munus público, que é o de informar, é a garantia constitucional da imprensa livre, e essa ação pode ser vista como a instrumentalização do dever de informar, não só do Estado de São Paulo, como de qualquer rede de mídia no Brasil. Esse ponto que falta na observação da Gisele me causa e me traz a um segundo ponto, que é muito importante, que é sobre a competência do juiz. Eu sou, Gotino, já coloquei aqui em diversos debates, eu sou muito cauteloso e diria até avesso que um juiz federal, embora respeitadíssimo, seja ele quem for, a jurisdição federal é respeitada, que um juiz federal possa obrigar o Estado, ou seja, pelo seu chefe, o presidente Jair Bolsonaro, a fazer ou deixar de fazer algo. Eu tenho uma posição clara sobre isso, por quê? Por uma questão de ser retilíneo na minha forma de pensar.
Da mesma forma, como sempre pensei, que não pode ser um juiz federal na área criminal, na área de direito público em geral, que vai obrigar o presidente da República a fazer ou deixar de fazer, eu devo ser consonante com um pensamento que indica que, para tratarmos de assuntos relacionados ao presidente da República, à chefia do governo federal, o foro correto é o Supremo Tribunal Federal. Porque senão nós vamos entrar nessas falácias que são contadas sobre a questão do foro privilegiado. Por quê? Porque o foro privilegiado não é para proteger as pessoas, é para proteger o cargo de ataques políticos. Vejam que curioso, pode parecer que eu estou defendendo o presidente Jair Bolsonaro. E estou, mas não o presidente, o cargo. Então, nós precisamos ter muito cuidado, inclusive nas explicações que são dadas ao grande público, porque há muito tempo se vende no Brasil informações equivocadas. O foro privilegiado deve proteger o cargo do presidente de todos os burburinhos políticos que podem ocorrer. Um juiz pode ter uma posição política e, por exemplo, dar uma decisão contra um presidente da República. Um outro juiz de Pirapora do Norte, não do interior de São Paulo, pode ter uma outra posição. Nós não podemos viver nessa situação onde não há a segurança de atuação. Por isso que existe o foro para o presidente da República no Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo entrar agora, Gotino, eu sei que já me estendo um pouco na minha primeira fala, na questão material, ou seja, nas razões de decidir. Mas, já te digo de antemão, não me agrada a ideia de um juiz de primeiro grau obrigar o presidente da República a fazer ou deixar de fazer algo. Por quê? Nós precisamos respeitar, se não o presidente da República, e acho que ele merece respeito, discordo dele, o cargo em si, o gabinete da presidência da República. Então eu vou inverter a pergunta agora, vou mudar o lado. O presidente deveria ter apresentado o exame que ele fez quando foi ao Hospital do Exército e realizou esse teste, Gisele? Não, e aproveitando aí para complementar o Tiago, exatamente por conta da defesa de mérito. Então, separado essa minha primeira fala, que trouxe os apontamentos processuais, o que acontece na análise do mérito dessa ação? O presidente tem a inviolabilidade, garantia constitucional a todos os cidadãos e também a ele, em algumas características especialmente, o direito à inviolabilidade da sua privacidade, da sua intimidade, da sua honra, da sua imagem e, especialmente neste caso, uma questão de segurança. Por quê? Porque o presidente, no passado, foi atacado de morte, foi ferido por uma facada. Então, é muito importante que a saúde do presidente goze de uma preservação especial também por conta disso. E aí, só retomando, Tiago, de novo, o Estado de São Paulo é uma empresa jornalística, ele tentou conseguir essas informações pela via da Lei de Acesso à Informação, que seria a via correta. Ao não conseguir, ele então propõe essa ação. De novo, a gente tem que tomar cuidado porque a defesa dos interesses difusos e coletivos, ela tem legitimados ativos, ela tem o Ministério Público, as procuradorias, mesmo as associações privadas com fins específicos. Então, não cabe, embora a função do Estado de São Paulo seja excelente e o cunho jornalístico e as informações são muito importantes para todos, mas o Estado de São Paulo não pode se alçar a essa condição de defensor do povo, dos interesses do povo e também, neste sentido, acabou, no meu entender, andando mal a juíza ao justamente fundamentar a sua decisão, entre outros artigos, no artigo 1º da Constituição, que fala que todo o poder emana do povo. O Estado de São Paulo não fala pelo povo. Hashtag Grande Debate, você pode participar dando a sua opinião nas redes sociais. A mesma pergunta eu faço a você, Tiago Anastácio. Agora, pelo outro lado, o presidente da República, o cargo máximo de uma ocupação pública, deveria ter revelado o resultado do teste que ele fez? Gotino, de novo, abrimos alguns planos de argumentação. O primeiro deles, e me parece muito importante, é o dever ético. A partir do dever ético, exatamente como todos os políticos ao redor do mundo fizeram, os que contraíram e os que não contraíram, o presidente da República, por dever ético à nação, deveria ter feito.
Tiago, só uma parte, desculpa, vou te interromper. Por favor. Ele declarou, ele deu as declarações e disse quais foram os resultados. Ele só não apresentou os documentos. Desculpa, só queria processar. Não, e é exatamente o ponto que eu chegaria, Gisele, porque aí está um grande equívoco nas argumentações. O presidente da República, primeiro, e antes de mais nada, ele já não goza mais de todas as garantias individuais. Por uma razão simples. E aí eu vou te lembrar alguns fatores da nossa legislação, do nosso emaranhado legal, que vai explicar isso. Quando nós falamos de direitos e garantias individuais, nós estamos falando do indivíduo contra o Estado. Os direitos e garantias individuais tentam barrar a ação do Estado contra uma figura que é muito menos forte, muito menos potente, que é o indivíduo. A partir disso, dessa premissa que é elementar, nós precisamos lembrar de duas coisas. O presidente da República, ele não é mais um indivíduo em si. Ele representa o Estado a partir do seu mandato. Ele é o líder de governo. E temos diversas questões na legislação que nos indicam a obrigatoriedade de se abrir sigilos. Por exemplo, o direito eleitoral, que obriga o candidato a revelar o seu patrimônio, o quanto tem na conta, que é o sigilo bancário, o sigilo fiscal, o sigilo patrimonial. Então, o que nós temos aqui é uma discussão muito interessante, e aí eu vou para o terceiro patamar de argumentação, que é o seguinte: o presidente da República já esponte própria, ou seja, por vontade própria, ação própria, ele não goza mais do sigilo. Por uma razão, Gisele, ele já o abriu, ele já afirmou que não teve. Agora nós estamos falando de uma verificação de legalidade de ato do presidente. Mas só a fala do presidente já não é suficiente? Mas é dele, Gotino, é dele. Ele disse, não tive. Ou seja, ele já abriu mão do sigilo, ele poderia ter dito, não vou falar sobre esse assunto, está resguardado o sigilo. Eu não tive. Quando ele afirma eu não tive, afasta-se a ideia de sigilo, porque é uma afirmação do presidente da República. E aí, como ato do presidente da República, porque nós precisamos trazer a coisa para o plano sério. Se ele fala nação, ele fala nação de forma oficial. Aí existe a necessidade de um controle sobre o ato. Vamos nos lembrar, ele é o presidente da República, usou um hospital do Exército e fez um direcionamento à nação, afirmando e tranquilizando a nação, dizendo que não teve. Ou seja, há problemas nessa decisão graves, acho que até de jurisdição sobre ela. Agora, não vamos nos esquecer que o presidente da República fez uma afirmação e o que gerou essa afirmação? Ok. Ele gerou a dúvida porque ele não mostrou o papel. Deixa eu passar para a doutora Gisele para que a gente equilibre o tempo aqui. Os seus argumentos, doutora. Em primeiro lugar, se o presidente declarou, ele goza de presunção, de veracidade, então eu discordo. Não acho que porque o presidente declarou, ele tem que a todo momento provar ou demonstrar por meio de meios comprobatórios fidedignos tudo que ele disse, para mim não faz muito sentido. Mas, ele deu a declaração. Deixa eu te interromper. Só mais um minuto. Com relação aos direitos, eu entendo o seguinte, Tiago, realmente, as posições de administradores públicos, de gestores, elas implicam numa mitigação, numa diminuição, numa redução desses direitos fundamentais, principalmente a privacidade, a intimidade, mas, de qualquer forma, um núcleo duro, mínimo, é resguardado. Isso não pode ser devassado de toda sorte e, então, porque é um presidente da República, ele tem que ter a sua vida totalmente aberta. Isso, inclusive, a própria lei de imprensa, a lei de acesso à informação, impõe limites. Por quê? Porque o direito de alguém termina onde começa o direito do próximo. Então, não há nenhum direito pleno e não há esse direito pleno de acesso a todas as informações do presidente. E aí, só uma colocação final, aí você faz essa colocação, claro. Que é justamente a diferença entre interesse público e interesse do público. O interesse do público é aquela curiosidade comum a todos, aquela necessidade de boas novas, de notícias alvissareiras de gestores públicos. Outra coisa completamente diferente, conceito jurídico dificílimo de ter uma definição, é o interesse público. Este sim, se a gente tomar como base o Montesquieu, que acho que é um
autor clássico onde a gente pode se apoiar, é a conjunção de interesses particulares ligados a direitos fundamentais ou a princípios e fundamentos do próprio Estado Democrático de Direito. Isso sim, de interesse público. Por isso, aí, de novo, mais uma crítica minha à decisão, que também se apoiou no fato de haver interesse nacional, de haver interesse público na comprovação, porque a divulgação, a informação, ela foi passada pelo próprio presidente. O que não houve foi a apresentação de um documento para comprovação dessa informação. Então, acho que essas duas distinções são bastante relevantes para a gente entender esse contexto. E, sinceramente, uma decisão dessa, nesse momento de pandemia, ela deve realmente ser analisada sob o ponto de vista de qual é o interesse e qual é o interesse do Brasil e dos brasileiros numa decisão que gera ainda mais polêmica. A gente acabou de ver notícias aí da instauração do inquérito policial para a apuração de todos aqueles crimes, das duas versões do presidente e do ex-ministro Sérgio Moro com relação a atos ali de gestão. Então, isso já vai gerar toda uma instabilidade e aí agora mais essa decisão que realmente eu acho que está completamente superada no plano material e temporal também. Tiago? Eu me pego, Gotino, pensando na seguinte situação. Eu, presidente da República, ou você, Gotino, presidente da República, ou a Gisele, nós fazemos uma afirmação. Tenho isso, ou eu fiz isso, ou recebi a informação do governo estrangeiro sobre tal. Onde está o documento, presidente? Eu estou falando, é o que basta. Mas vejam, a saúde dele está não é a saúde. De então, Gisele, só explicar uma coisa. Vamos lá. A saúde dele cabe a ele, quando indivíduo e não quanto a chefe de Estado. Porque a saúde dele como chefe de Estado tem repercussões políticas, legais. Por exemplo, se o presidente da República contaminou pessoas ou foi contaminado por pessoas, existe uma questão jurídica, até mesmo relevante em algumas situações. Mas não é o Estado lá de São Paulo que tem legitimidade para ir buscar a proteção dessas pessoas. Esse é o ponto. Será que não tem? Será que um veículo de informação, não do que publica, mas que leva as pessoas a terem opinião e aí formar o conjunto de interesse público, será que o Estado não tem esse direito? Eu concordo com você, dilema de leito, não o Estado de São Paulo ou qualquer veículo jornalístico, porque esse é um ponto interessante. Eu, de fato, não tenho uma opinião formada sobre a legitimidade, mas há uma grande aparência aí do porquê. Porque não estamos mais falando do sigilo. Nós estamos falando de um ato do presidente da República, Gisele. Ele fez uma afirmação lastreada em documento. Agora, vamos usar a lógica? Eu digo que eu não tive coronavírus. Eu sou chefe de Estado. A minha posição de afirmar eu não tive o coronavírus é lastreada por documento. Por que não mostrar? Isso é fumaça? E aí você vai entender. A fumaça é a expressão para os telespectadores entenderem que nós usamos principalmente para as cautelares, né? Perigo de demora e fumaça do bom direito. Nós temos a fumaça aí de que alguém que fez o exame e disse que não contraiu, mas faz de tudo para não revelar esse exame, que essa pessoa pode ter faltado com a verdade. E deixar nessa situação um chefe de Estado que esteve ou não esteve porque surge a dúvida no cargo ou sem responder o porquê silenciou a nação, é algo grave. Mas ele não silenciou, ele informou. Ele informou, mas Gisele... fará outros se necessário. Pode falar. Desculpa, pode falar, não tem problema. Que também me incomoda. Pode falar. A fundamentação do advogado do Estado se baseia na postura errática, desdenhosa e negacionista do presidente com relação à Covid-19, que comprometeria a sua sanidade.
De todos os especialistas ouvidos, existem discussões sobre as consequências da Covid, sobre quão é a sua capacidade de alastramento, mas eu não escutei nenhum especialista até agora dizendo que a Covid-19 acomete a sanidade mental das pessoas, que diminui as suas faculdades mentais para o livre exercício, neste caso, da gestão pública pelo presidente. Então, aí, mais uma fundamentação que vem completamente falaciosa e infundada para justificar um pedido que, de novo, qual é a utilidade prática desse pedido para, além da vontade do Estado de São Paulo, de ter acesso a esse documento para a divulgação de notícia jornalística. Gisele, eu acho que alargar demais essa legitimidade é um pouco preocupante e, de novo, a gente vai acabar judicializando o jornalismo. Para mim, não faz sentido. Gisele, sabe o que me pega um pouco nesse aspecto? É o seguinte, tratou-se de ato do presidente da República afirmar que não teve o coronavírus. Nós temos o princípio da oficialidade. Todo ato deve ser oficial. Infelizmente, nós vivemos num mundo tão rápido, com a criação de novos mecanismos de informação, que o Twitter do presidente da República passa a ser a palavra oficial de governo. Embora volte atrás, a gente tenha todos os problemas políticos de hoje. O oficial deve ser lastreado em documentação. Não pode ser o que o presidente acha. Não só o presidente Jair Bolsonaro, qualquer um. Agora, se ele afirma que não teve, esse é o ato oficial, deve ser lastreado em documentos. Aí ele vai e se esconde atrás de um sigilo que já é relativizado. A saúde do presidente da República, do chefe de gabinete presidencial, da chefia do gabinete da presidência, é que aí é complicado, né? Porque são dois cargos distintos ao chefe de gabinete da presidência, mas o líder em chefe, como os americanos gostam de usar a expressão sobre a Casa Branca e o Salão Oval, passa a ser do interesse no momento em que ele nega, mas diz, não vou apresentar o documento. Mas, presidente, por que não? Não vou apresentar. Mas o senhor disse que não teve. Qual é o problema de apresentar? E nós sabemos que há uma mitigação do agente público nos seus direitos e garantias individuais, porque ele já abriu mão de muitos deles. Então, me preocupa que nós, com esse tipo de debate, o debate é fundamental, mas que com essas argumentações nós nos esqueçamos do elementar. Falar à nação é um ato oficial do presidente da República e todo ato deve ser lastreado em documentos, porque senão nós vamos dar um tiro à la Lee Harvey Oswald numa das coisas mais importantes, que é a lógica. Ora, se o senhor disse que não teve, apresente. Se o senhor teve, comprove por documentos. É um elementar de Estado a lógica das coisas e o mais importante, o princípio dos atos serem oficiais e lastreados em dados concretos. E eu já coloco a pergunta, dependendo do resultado, nós não podemos ter consequências graves, doutora? Quais consequências, Gotino? Eu fico pensando... Por exemplo, o presidente, vamos aqui fazer vamos colocar no condicional. Se o presidente apresenta o resultado negativo, encerra o tema, encerra o assunto. Se o presidente apresenta o resultado positivo, ele teve contato com pessoas, aí tem inúmeras consequências, tem uma informação diferente da que ele passou verbalmente à nação. Então, o resultado desse teste, ele pode ter consequências. Não, doutora? A legitimidade não é do Estado de São Paulo para fazer essa verificação de consequências ou defesa das pessoas. Se vier um exame positivo, essa consequência é só mesmo para o presidente e ainda assim, ele declarou que era negativo e é positivo. A gente tem visto aí, primeiro, que tem exames que dão falsos negativos, assim como é possível que deem falsos positivos. Novamente... Só para lembrar, ele fez 2. Não, então, ele declarou que fez 2 e deu os resultados desses 2 negativos. De novo, por que a desconfiança na palavra do que disse o presidente? Ele, inclusive, é criticado por falar demais, muitas vezes até passa as informações não exatamente
do que gostaria de dizer. Então, por que a gente não pode confiar na palavra do presidente? Ontem nós criticamos, eu fiz uma crítica, porque ele deu a sua palavra de que manteria no Ministério da Justiça alguém com a bandeira de combate à corrupção. Houve a suscitação do nome do Dr. Jorge de Oliveira e hoje o nomeado para a pasta do Ministério da Justiça é uma pessoa que tem, inclusive, na vida acadêmica, pesquisas muito elogiadas e prêmios justamente de combate à corrupção. Então, veja... Inclusive o doutoramento do novo ministro. Exato. Então, por que a desconfiança? Por que é que no Brasil a palavra das pessoas não vale? Por que é que a palavra dela tem que ser interpretada contra ela e ela precisa fazer essa comprovação de que ela está dizendo a verdade? Essa é uma lógica, na minha opinião, muito ruim. Acho que vai na contramão de todos os valores de cidadania, de virtudes, de patriotismo que a gente tem que querer e ensinar, inclusive, para as crianças, para os mais jovens, é que falar é importante e que a palavra tem sua força até prova em contrário. Isso, inclusive, está na Constituição Federal. Então, a desconfiança e presumir que se o presidente disse que não teve a Covid, ele tem que provar porque provavelmente ele teve, isso realmente não faz sentido e vai na contramão e prejudica, inclusive, este momento de enfrentamento de pandemia. Tiago, a palavra do presidente, só a palavra, não deveria ser suficiente? Então, Gotino, a Gisele, eu não captei a posição da Gisele se há alguma consequência jurídica. Para o ato, se o presidente tivesse mentido à nação, se haveria uma consequência jurídica. Então eu respondo, da violação de decoro, haveria um crime de responsabilidade aí. É expresso que a violação, a quebra de decoro é, sim, um crime de responsabilidade da presidência da República. Mentir à nação? Mentir à nação? Como chefe de nação? Me desculpe, Gisele, se isso não é quebra de decoro, nada mais é. Veja, a gente tem a questão da segurança do presidente, que eu acho que não foi cogitada aqui e que é muito importante. Mentir à nação Gisele, não pode, em hipótese alguma, mas... A segurança sobre a saúde, nós não estamos falando que ele sofreu um atentado de a segurança do presidente, ele mesmo quando declarou, ele disse, olha, eu não posso fazer exames em meu nome, eu faço exames em nome de terceira pessoa. E realmente, a saúde do presidente, não só do presidente Jair Bolsonaro, a saúde e a segurança está intimamente ligada à segurança de todos os presidentes e de todos os líderes mundiais. Isso é muito relevante e essa intimidade, ela precisa ser preservada. Mas, Gisele, mas esse é um outro aspecto, eu concordo contigo. Deve existir todo o Gabinete de Segurança Institucional, que é chefiado pelo general Heleno, deve ter todos esses cuidados, né? Nós sabemos, são os códigos, as codificações. Isso é uma coisa. Outra coisa, o que eu falo ele praticou um ato à nação. O ato do presidente da República deve sempre ser lastreado. Mas um ato à nação de declarar... Sim, era a pandemia, nós estamos na pandemia, Gisele. Sim. Gisele, se o presidente... Olha, vejam só o problema. Vejam só o problema e veja, Gisele, o que eu estou colocando aqui não é, primeiro, sobre o direito criminal, sobre as consequências penais. Se houvesse uma investigação contra o presidente da República e ele arguisse o sigilo, imediatamente, por exemplo, se eu fosse advogado do presidente, você não vai abrir mão de nada. Por quê? O opressor, vamos usar a boa expressão do velho Valdir Troncoso Pérez, saudoso mestre paulista, o opressor de ontem é o oprimido de hoje. Né? Quando ele era Estado, ele tem o poder de ser o opressor. Quando o Estado vai contra ele, ele se torna um oprimido. Então, a questão criminal é uma coisa. Mas a gente não pode cair num outro ponto que ele... Vamos novamente criar aqui aquele exercício. Eu sei onde você vai sendo chegar. Positivo, ele não vai produzir prova contra ele mesmo? Mas aí é que está. Ele pode produzir prova contra ele mesmo, porque aí é o emaranhado jurídico que vai tentar revelar a verdade. Não está instaurado uma acusação criminal ou uma investigação criminal contra ele. É por isso que toda a legislação vai levar o presidente da República a sempre dizer a verdade à nação. Por quê? Porque se ele mentir, ele sofrerá uma consequência. Isso é que é muito interessante. Todo o jogo legal o obriga a fazer isso. Talvez pelo meio errado, concordo com a Gisele nesse aspecto. Mas deve-se passar por cima do sigilo médico?
Não é o sigilo médico, ele já abriu, Gotino. Esse é o ponto. Não, agora é a verificação de um ato do presidente. Ok, mas ele abriu na fala dele, mas o exame está fechado, está com ele. A petição judicial, a decisão da justiça a juíza já inclusive deu 48 horas, é que ele abra o exame. Por quê? Para se saber se o presidente da República, quando praticou um ato de dizer à nação, se ele estava lastreado em documentos ou não. Porque ele já afirmou que não teve. Só que causa estranheza, e lembre-se, a rainha das provas é a lógica. É a lógica. Todo o mundo já aceitou isso. Já foi o interrogatório e a confissão. O que acontece? A lógica é a rainha de tudo. Se ele não teve nada, por que não mostrou? O general Heleno fez. Os demais ministros de Estado que foram infectados fizeram. Todos os líderes mundiais que tiveram, fizeram. Por quê? Apresentaram, todos os líderes mundiais apresentaram o quê, Gisele? Eles disseram, eu tive. Então, o Boris Johnson, por exemplo, ficou na UTI. Precisa apresentar alguma outra coisa? O Charles também disse que teve. Então, e ninguém foi exigir o exame comprobatório de que teve, de que não teve. Gisele, foi acatada a palavra dele. Mas, Gisele, não é a palavra dele, é como chefe de Estado. Então, deixa eu negativo precisa ser provado nesse caso. Deixa eu pegar positivo... Ora bolas, isso viola toda a lógica das coisas. Ok, Tiago, deixa eu pegar daí para passar para a doutora Gisele. Ele, por ser o presidente da República, o chefe maior do país, num cargo público, se ele apresentasse o documento, já não encerraríamos esse assunto há muito tempo? Esse é o ponto. Sem dúvida. Mas o presidente não apresentou. Ele deu só a declaração por uma questão, na justificativa dele, por uma questão de segurança. E, de novo, Tiago, tanto a lei de imprensa, como a lei de acesso à informação, como todo o arcabouço legislativo que exige transparência e publicidade dos atos oficiais, todas essas normas têm limites. Isso não é um direito pleno, justamente porque naquelas informações sensíveis, em tudo aquilo que vai ferir a intimidade, a vida privada e principalmente a segurança, essas informações devem ser resguardadas, inclusive no interesse da própria manutenção da paz social. Então, discordo de você nesse aspecto. Não tem sentido. Discordo, Gisele. Se o presidente declarou... Está declarado, ele já fez teste. Até porque não tem sentido temporal também fazer essa apresentação agora e exigir laudos e exames. Esse é um outro aspecto. Eu concordo contigo nisso. Sigilo, inclusive isso, dos profissionais e dos estabelecimentos de saúde que têm o dever de sigilo, que vão ser quebrados agora para que eles apresentem esse laudo de novo, a pedido de um órgão que não goza de legitimidade para avançar dessa maneira nos direitos de intimidade e segurança, para se alçar a defensor da sociedade e para buscar essa informação. Olha, Gisele, eu tenho uma visão completamente diferente, eu retorno ao argumento, mas agora sobre uma outra ótica. Vamos nos lembrar de uma coisa super simples aqui. O presidente da República, ele está no exercício de uma função. Tudo é emaranhado. Quando nós debatemos, parece que um é favorável ao Bolsonaro, o outro é contra. Não é esse o aspecto, é o aspecto jurídico e /político. Não temos políticos de estimação. Exatamente. O que acontece? Existe um barreamento nisso. Uma coisa seria na área criminal. Outra coisa, ainda mais diante da situação colocada pelo ex-ministro Sérgio Moro, que o presidente mentiu, é muito difícil nós, politicamente, fugirmos de uma questão. A pergunta, é a indagação. Ora, se ele apresentasse, tudo seria resolvido. O não apresentar já não justifica esse ato que é não ato, não vou usar a expressão técnica do direito penal aqui, o não ato já não revela algo que dá aos juízes a desconfiança necessária de querer verificar se o presidente faltou com a verdade à nação ou não? Por quê? Uma coisa é a segurança física do presidente da República. Ele tomou uma facada. Ele foi vítima de uma tentativa de assassinato cruel, abominável. Toda a segurança física dele é feita por um dos melhores staffs da América Latina, que são os mais preparados agentes de Polícia Federal que nós temos. Agora,
O que tem a ver a segurança física dele com o que ele chamou um dia de resfriadinho? A saúde dele interessa juridicamente à nação e também ao judiciário, que é o verificador da lei. Se ela tem consequências diretas para a nação, se não houver essa relação mas direta de causa e consequência... Gisele, pode haver uma violação de decoro. A lógica é, se ele não teve nada, por que não apresentou? Um juiz de direito, porque é mitigada a garantia individual dele, porque ele não é cidadão, ele é Estado. O presidente Jair Bolsonaro é a expressão maior de Estado que nós temos hoje. Ele não é, naquela expressão, por favor, não entendam errado, ele não é o oprimido pelo processo criminal, ele ainda é o opressor, porque ele é o Estado. Ele deve sim vir à nação e provar. É uma questão ética, é uma questão moral, é uma questão de legalidade, até mesmo sobre as questões de responsabilidade do presidente da República. Okay. Seu presidente, façamos o apelo, que todos façam. Presidente, mostre, acabe com essa celeuma. Tiago e Gisele, o presidente deve apresentar o teste de Covid-19 ou a palavra de Bolsonaro basta? A juíza deu 48 horas para o presidente apresentar o exame. Esse é um dos temas de O Grande Debate. Você pode ir lá agora na hashtag Grande Debate, dar a sua opinião, também comentar, também debater com a gente. Vai lá, hashtag Grande Debate. Esse foi o primeiro tema. Tem mais. Vamos agora entrar para a área econômica. Nós vamos rever o que falou o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre congelar o salário do funcionalismo público. Vamos ver. Também que o funcionalismo público mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil, não vai ficar em casa trancado com geladeira cheia assistindo a crise enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Não, eles vão colaborar. Tiago Anastácio, tem que congelar o salário do funcionalismo público? Essa é uma ideia do ministro da Economia, que já chegou ao presidente do Senado, que já acenou com essa possibilidade por pelo menos 18 meses. Seria a colaboração dos funcionários públicos em meio à pandemia. Então, Gotino, quando o ministro Paulo Guedes faz uma afirmação como essa, seria muito interessante ele explicar à nação, porque a legislação em regra e os projetos de lei em regra são muito complicados, sempre. Seria muito interessante que ele explicasse primeiro, por que vai congelar, segundo, como ele vai congelar, de quem ele vai congelar. Se nós estamos falando do funcionário público, dos altíssimos cargos do executivo, do judiciário, do legislativo, se ele está falando do modesto policial militar, do soldado de polícia militar que nos defende em toda a nação brasileira. Primeiro, de quem ele está falando? Essas mensagens que precisam de decifração são sempre muito complicadas. Segundo, vai congelar e eles perderão o poder de compra. Isso pode gerar consequências políticas. Depois desse congelamento, haverá o pagamento posterior com juros a esses funcionários públicos, como, por exemplo, juízes federais, estaduais, desembargadores. Como que isso vai ser feito? Eu vejo com preocupação quando se coloca isso na ação e, principalmente, Gotino, num formato de pedido. Parece mais um pedido aos funcionários públicos do que uma imposição legal de um projeto. Isso eu gostaria de ver claro, de entender, inclusive, para que nós possamos nos posicionar de uma forma, se está certo ou errado, de acordo com a lei ou politicamente. É claro que existem muitos abusos, Gotino. Eu, inclusive, há algumas semanas, creio que num debate ainda com a Renata, eu fiz um levantamento sobre o quanto nós gastamos na minha área, no judiciário. E com base em informações que não são precisas agora, são informações lá de trás, 2016 ou 2018, não me lembro bem agora, que o judiciário gastava por volta de R$77 mil com cada um dos juízes. Essa informação eu peguei do site do Conselho Nacional de Justiça. E que nós temos mais de 100 mil juízes no Brasil, entre estaduais e federais. Isso daria uma monta, Gotino, de gastos anuais de quase, aí uma variação de 15 ou 20 bilhões, mas numa escala que gastamos com o judiciário quase a mesma coisa que gastamos com a educação no Brasil inteiro no ano. Okay. Os juízes devem ganhar bem? Obviamente devem ganhar bem. A questão são
os super salários dos topos de carreira, que nós sabemos que não são salários. Eu estou tentando explicar de forma mais plana, mais ampla aqui, mas são aquelas indenizações, aquelas questões extras que elevam em muito. Perfeito. Mas a gente precisa saber do que se trata, Tiago, né, Gotino? Deixa eu passar para a Gisele agora a visão dela sobre essa informação e essa discussão sobre o congelamento dos salários dos servidores públicos. A fala do ministro, ela é uma fala que propõe uma reflexão e uma discussão dentro de um panorama, pelo que eu entendi, maior. Vivemos um momento de exceção, vivemos um enfrentamento de uma crise, vivemos uma pandemia, além da crise que o Brasil já vinha enfrentando e tentando combater, especificamente na área econômica, sob a liderança do ministro. Então, a fala do ministro trouxe para mim a informação de que todos os setores da economia, todos os setores da sociedade precisarão dar a sua contribuição. O impacto primeiro econômico da pandemia foi justamente no setor privado. Estão aí as MPs que vieram em socorro para justamente fazer essa tentativa de recomposição. A maior parte das empresas, dos empregadores, tem feito negociações de reduções de salário proporcionais, reduções de jornada, home office, enfim. Todos têm colaborado de forma criativa para essa solução. O funcionalismo público, em algum momento, também seria atingido por essa necessidade, assim como já foi a Câmara e o Senado com os pedidos de transferência do fundo eleitoral e do fundo partidário também para o combate ao coronavírus, ao que eles já resistiram e disseram que não, isso seria uma afronta à democracia, mas que essa cobrança certamente irá voltar e que interessante que o senador Davi Alcolumbre já se posiciona nesse sentido. Que bom, vamos esperar então do Senado e da Câmara que eles também tomem essa iniciativa de reduzir então proporcionalmente seus proventos também em colaboração para essa situação excepcional. Então, é para o enfrentamento dessa situação excepcional. E, realmente, é preciso que haja um escalonamento para entender quem será atingido, por quanto tempo isso acontecerá, quais serão as consequências posteriores. Gisele, as consequências é que me preocupam. Sim. Porque nós sabemos, né, acontece na magistratura ao redor do país inteiro, do Ministério Público e procuradorias, que em alguns momentos há uma retração salarial, ou se não há uma retração, há uma parada de aumento de vencimentos e depois isso é pago com juros lá na frente. Sim. E o impacto trazido pelo ministro, salvo engano, é de 180 bilhões. Que representaria esse congelamento de 18 meses. Eu não tive tempo de apurar em que base isso foi calculado, mas realmente é preciso que sejam apresentados detalhes dessa medida com escalonamento, porque realmente isso tem que ter um impacto maior em quem tem poder de compra maior. A gente tem funcionalismo público não só do judiciário, em todas as esferas, e com todos os patamares de salários e de bonificações e de gratificações. Então, não só ativos, como também inativos, como é que isso seria apresentado e qual seria o impacto. Inclusive, Gisele, deixa eu só fazer um parênteses, até para o telespectador entender, nós colocamos sempre muito a questão do judiciário porque esse é o nosso mundo. Né? Nós somos advogados. O funcionalismo público é muito mais amplo do que isso. Exato. A altíssima carga que existe sobre o funcionalismo e de gastos com funcionalismo não se restringe ao judiciário, ao Ministério Público, mas é geral da nação. É bom que fique Thiago, claro. A gente vai para a esfera municipal também, estadual. Sim, claro. Você acha que isso não pode provocar um desgaste aí, né? Mais um desgaste entre executivo e estados e municípios? Então, Gotino, eu acho que a grande colocação do ministro Paulo Guedes é quando ele explica o motivo. Né? O motivo é o que determina, eu já falei isso diversas vezes. Analisarmos o motivo por que alguém faz algo, eu acabei de falar isso sobre o presidente Jair Bolsonaro, então eu preciso seguir nessa mesma linha, uma questão de honestidade intelectual. O motivo pelo qual o ministro Guedes fala é absolutamente salutar. Mostra-se o quê? A intenção dele que todos façamos parte desse grande esforço. Então, o que preocupa é, sim, devemos conseguir isso
o funcionalismo público precisa barrar por um instante pretensões que não está tendo, o funcionalismo público está sendo absolutamente salutar. O ministro Paulo Guedes não está falando em reduzir salários, é barrar qualquer tentativa de aumento salarial, ou seja, não é nem algo real, é em prognóstico que o ministro Paulo Guedes está falando. Então, não há um verdadeiro drama agora. Não existe nada que possa prejudicar. O ministro Paulo Guedes só pede e quer que seja por lei que o funcionalismo público fique por 1 ano e meio, se a memória não me falha, 18 né? 18 meses, isso. 18 meses? Isso, 1 ano e meio. Sem pedidos de aumento salarial. Isso é salutar? Me parece que é salutar. O funcionalismo público irá aceitar isso? Creio que sim, tanto que não fez movimentações nesse momento. Então, nós podemos até estar falando aqui de uma coisa abstrata, etérea. Eu acho que o funcionalismo público, o funcionalismo consciente, que tem verba, que tem o seu salário garantido, creio que ele não fará essa movimentação porque haveria sim aí um problema político, né, entre o presidente da República e seu ministro da Fazenda com o funcionalismo. E, como sabemos, não é hora disso e também o presidente da República também não merece ser ataques em razão disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas muito distintas. Agora, o ministro da Economia, quando ele fala que o funcionário público está em casa com a geladeira cheia, ele não joga esse funcionário público contra as pessoas que estão em casa com a geladeira vazia, Gisele? Complicado. Sem dúvida foi uma expressão e uma forma de falar um pouco infeliz, até porque a gente não pode esquecer que existem funcionários públicos também que estão aí com salários atrasados, tem estados e municípios com bastante dificuldade. Então, a gente tem categorias muito diferentes e muito díspares e situações muito discrepantes para, então, criar uma regra única ou ter uma fala única e fazer esse tipo de presunção de que, enquanto os funcionários da iniciativa privada estão sofrendo e amargando com a falta de empregos, com a perda dos empregos, com a falta de dinheiro para a subsistência, o funcionalismo público está tranquilo, recebendo seus salários, desenvolvendo o seu trabalho com redução de jornada ou mesmo trabalhando em casa por teletrabalho. Muitos prazos, inclusive judiciais, estão suspensos, então existe uma série, a suspensão, sim, temporária ou temporal da prestação de serviços públicos, e aí uma regra geral e uma fala como essa, sem dúvida nenhuma, gera já um atrito entre essa população que já foi impactada e que está sofrendo e dá a ideia de que existe uma parcela de pessoas que são servidores públicos que estariam passando ao largo dessa pandemia sem esses impactos tão negativos. Muito bem, nós vamos agora para os argumentos finais. Eu vou começar com você, Tiago Anastácio, na sequência a Gisele Soares. Você pode comentar nas redes sociais utilizando a hashtag Grande Debate. Você pode falar sobre esse segundo tema, que é a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, ou pode falar também sobre a decisão da juíza que deu 48 horas ao presidente Jair Bolsonaro para que ele apresente o teste da Covid-19 que ele realizou no mês passado. Começa os argumentos finais com você, Tiago Anastácio. Obrigado, Gotino. Obrigado, Gisele. Os pontos são muito claros aqui e fico muito feliz que todos esses debates estejam vindo à tona no Brasil. Nós estamos conseguindo entender agora o que é alguém que trabalha e que se figura como Estado e outro que é cidadão. Só esse debate já é válido, não importa quem está certo ou quem está errado. Só de podermos hoje explicar ao telespectador e esse debate estar por todos os lugares da sociedade espalhado, isso já é absolutamente positivo. A cidadania, o cidadão, ele é a parte mais fraca do Estado. Quando o argumento que o presidente da República deve expor à nação o seu exame é porque ele deixou de ser indivíduo e passou a ser chefe de Estado. Há uma mitigação dos seus direitos. Até para chegar lá, se obriga que ele mitigue direitos. Então, é um debate complexo, não é um debate simples. Eu acho que seria muito salutar
que o presidente da República viesse à nação e apresentasse o documento, a oficialidade, dizendo: o que eu falo à nação, eu tenho responsabilidade documental sobre isso. Creio que ele não fará, porque sabe que, se foi contagiado, poderá ter problemas graves, porque haverá a violação de decoro que o presidente da República deve ter. Mas também volto a outra discussão, que é o foro privilegiado. Não serve para privilegiar poderosos, mas para proteger o cargo, que pode ser vítima de ataques políticos. Vejam só que momento interessante da nação. Nunca se teve a capacidade de explicar isso a grande público por tanto tempo, Gotino. Dois institutos jurídicos absolutamente tão complexos. Okay. Então, é positiva a discussão, porque agora tira-se o preconceito. O foro privilegiado é só para o Lula, é só para o petista ou só para o tucano. Não, é uma defesa dos cargos contra ataques políticos. E aquele que é agente de Estado, fundamentalmente, é por lei um opressor. E os direitos e garantias individuais servem para que nós tenhamos uma camada de proteção contra a potência do Estado. Obrigado, e Tiago. Esse é o recado que eu queria deixar, Gotino, por uma razão super simples. É raríssimo que nós possamos falar isso em público, porque, em regra, as perguntas vêm travadas. Eu fico muito feliz que o grande debate aqui possa trazer isso, porque essa é a realidade do jogo jurídico nacional. Ok, Tiago, os argumentos finais do Tiago Anastácio. Agora, Gisele, por favor. É um momento de valorização das virtudes, é um momento de valorização das palavras, das declarações. Nós precisamos deixar de exigir que as pessoas declarem e comprovem tudo o que elas dizem. É muito importante ter a comprovação, mas é mais importante ainda que, neste momento de cidadania, de transparência, de participação cidadã, que valorizemos os comportamentos éticos e as declarações, e que tomemos essas declarações e valorizemos a verdade da declaração em si, sem essa exigência de comprovação e a desconfiança a todo tempo de que o que foi dito não era exatamente o que isso queria dizer. Eu acabo discordando do Tiago. Acho que esse é um momento em que devemos valorizar e devemos respeitar a esfera de intimidade, a privacidade, a vida individual de cada um, aquele núcleo duro em que as pessoas podem sim não divulgar todas as informações de sua vida, aquele núcleo duro em que as pessoas devem sim preservar aquilo que lhes é mais caro e mais importante, sem que isso comprometa o cargo que ocupam ou a gestão, se não há uma relação direta. Acho que a preservação da saúde, do estado de saúde dos gestores públicos, a palavra deve ser valorizada e o seu estado de saúde deve ser, sim, preservado na sua intimidade. Mitigação de direitos não significa aniquilar completamente esses direitos. Eles têm que ser mantidos. Obrigado, Gisele. Obrigado, Tiago. Grande debate desta terça-feira. Você pode utilizar a hashtag Grande Debate, comentar os assuntos como muitas pessoas estão fazendo neste momento. Amanhã nós voltamos neste mesmo horário para o Grande Debate da quarta. Combinado? Muito obrigado. Tenham todos um bom dia.